Olá, sou o professor Manuel Neves e estou aqui para estudar o tema do Enem Digital, tema da redação do Enem Digital de 2020, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Tá? Vamos lá, então, a primeira coisa que eu faço é identificar as palavras-chave. As palavras-chave são aqui desafio, reduzir desigualdade, regiões e Brasil. Tá? Para que eu faço isso? Eu identifico as palavras, porque para você não tangenciar o tema deve estar na introdução, ou copiado ou parafraseado. E ele ainda deve aparecer nos argumentos, tá? Todas as palavras-chave do tema, desafio, reduzir desigualdade, região e Brasil, devem aparecer também nos argumentos. Caso contrário, né, se não aparecer, ou as palavras, ou palavras que substituam, essas palavras-chave, é provável que você tangencie. Desafios são problemas, adversidades, dificuldades, obstáculos, óbices, reveses e contratempos. Reduzir é diminuir, minimizar, atenuar, amenizar, amainar. Desigualdades são diferenças, desequilíbrio, discrepância, disparidade, justiça e distância. Regiões, a gente pode botar um regional aqui, né? Território, local, área, espaço. Regiões é um pouco mais difícil. Brasil é nação, nacional, pátria, brasileiro, povo brasileiro, brasiliense, Brasil, e vai por aí. Então, para não fugir do tema, na introdução deve aparecer aqui essas palavras, são as palavras-chave. E elas também devem aparecer ou copiadas ou parafraseadas nos dois argumentos. É o seguinte, é um tema muito genérico, então dá para falar de muita coisa. Na verdade, dá para argumentar de dois modos. Tá? Você pode apresentar argumentos muito genéricos, aspectos da desigualdade regional. Pode falar um aspecto político, um aspecto econômico, um aspecto histórico, um aspecto social. Tá? É possível ainda levantar problemas relativos à desigualdade. Um problema pode ser a distribuição de renda. Tá? Outro problema muito óbvio, tá? Pode ser aí a briga, a guerra fiscal entre os estados, tá? Isso vai levar a desenvolver mais uma e menos outra região. Então, você pode apresentar aspectos gerais da desigualdade regional ou ainda motivos ou problemas, tá, que levam a desigualdade regional a existir. Veja aqui, tá? Dê exemplo disso. Exemplos, há outros, mas desses argumentos genéricos pode falar de aspectos históricos, políticos, econômicos, sociais, culturais. Eu posso falar de situações, problemas ligados ao desenvolvimento regional, tá? Ou problemas que levam ao desenvolvimento. E eu levantei esses aqui, aparecerão outros. Tá? Custo de vida, o poder de compra. O que R$ 100, pega uma notinha de R$ 100, o que R$ 100 compra em uma região ou num estado, não compra em outra. Tá? Então, o valor do dinheiro é desigual no território nacional. Tá? Isso é o custo de vida, e isso, sem dúvida, se é desigual no território nacional, a gente tem um problema regional. Tá? Distribuição de renda, tá? Então há regiões em que se recebe mais, em que se recebe menos. O problema é a perda de instrumentos de políticas regionais. No ano de 2001, foi extinta a Superintendência do Desenvolvimento Nordeste, SUDENE. E também foi extinta a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM. Tá? Foram criados dois órgãos em 2001 mesmo, pelo Fernando Henrique Cardoso, mas eles não foram muito para frente, não. Hoje, gente, é o seguinte, sendo muito honesto, houve nos anos 2000 e nos anos 2010 um aumento do poder de compra absurdo nas regiões norte e nordeste, notadamente no nordeste. Mas o tema da redação do Enem sempre vai ter problema. Tá? Então, você sempre vai falar de problema. Houve um aumento de renda per capita, houve distribuição de renda nos anos 2000 e 2010, para, obviamente, em 2016. Né? Mas você não vai falar disso, você vai apontar perda de instrumentos de políticas regionais, tá? E dizendo Sudene, e isso vai diminuir a renda do povo. Você vai tirar no total no Enem, você quer anotar o teu também. Outra aqui, guerra fiscal. Tá? Um estado vai pôr o ICMS no valor, e o outro vai, vamos botar um menor para vir mais empresa.
tá? Até mesmo a questão aí da diminuição do IPTU, tá? Ou a diminuição de alguns, a guerra fiscal, a manipulação que os estados fazem, a manipulação das taxas, dos impostos. Desde diminuir os impostos, as empresas vão para lá. Isso é guerra fiscal, tá? Isso, sem dúvida, gera desigualdade regional. Muito bom, né? É o seguinte, contextualizar o tema lá na introdução. Você pode usar um monte de coisa, tá? Mas eu não vou usar nada disso, sem problemas. Se usei outra coisa, escreve no comentário que você usou. Hoje, o que, que você usou? O básico é o artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Gente, é lindo, tá? Daria para citar, e tem a ver com o tema da desigualdade, né, regional. E esse artigo 5º da Constituição de 1988 é uma paráfrase. A nossa Constituição é escrita 40 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Deu o DH aqui, ó, até passeando com o mouse. E o artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele fala que todos são iguais perante a lei, tá? Sem distinção de qualquer natureza. Existe um artigo na Constituição que fala sobre o desenvolvimento econômico e ele deve se pautar pela superação, tá? Pelo fim das desigualdades regionais. É o artigo 170. Hoje dá para citar um monte de filme e de série. Tá? Eu trouxe 6, tá? Que são mais óbvios. Bacurau. Tá? Bacurau mostra a diferença, né? A gente tem aquele grupo de pessoas que perseguem, as pessoas que perseguem os pobres, elas são pessoas da elite, pessoas ricas e pessoas... Tem até uns cidadãos lá de comportamento moral duvidoso, que nós somos, assim, do sul, parecido com vocês, assim, sei lá, brancos, norte-americanos, é engraçado. Então, diferença social em Bacurau. Para o Dia Nascer Feliz, é um documentário lindíssimo que fala sobre a escolarização em várias regiões do país, tá? E mostram-se situações de miséria, de falta, tá? De problemas sociais e situações em que há aí um conforto econômico, tá? Das pessoas que estão inseridas socialmente. É uma diferença, evidentemente, regional e social manifesta na educação. Cidade de Deus, tá? Mostra aí a evolução, com muito respeito, do tráfico de drogas na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e mostra assim, a diferença lá entre grupos sociais. Parasita e O Tigre Branco são filmes maravilhosos. Os dois da problema no som aqui. Gente, Parasita mostra aquele filme... meu Deus, é um filme do Oriente, tá? Parece que é da Coreia, não me lembro, eu acho que é do Sul, não me lembro direito. Mas ele fala de um grupo de pobres que se instala como parasita mesmo no seio de uma família rica. E esse O Tigre Branco é um filme do final de 2020, é um filme indiano, que é uma espécie de uma versão indiana de Parasita. Mostra um cidadão de extrato social baixo, como ele é inserido de alguma forma ou num lugar, né, onde há pessoas de classe média ou ricas, e a relação assim problemática entre as pessoas que vivenciam situações sociais diferentes. 12 anos de escravidão também daria para ser citado. Fala aí embaixo o que você usou. Ou, gente, outras contextualizações possíveis. Dá para você citar o romance Vidas Secas, tá? A diferença lá, a miséria, a seca, a falta de oportunidades, levando o cidadão à migração. Dá para falar de movimentos migratórios, sem dúvida, movimentos migratórios para o Sudeste ou para Brasília. Você pode falar da construção de Brasília. Tem um fenômeno bem interessante, é que nos anos 2010, eu falei antes, nos anos 2010, as pessoas que haviam saído das suas regiões para poder conseguir mais dinheiro, uma sobrevivência, tá? Eles voltam para seus estados. Poderia citar isso dependendo de como você fizesse, tá? Porque houve distribuição de renda nos anos 2000 e 2010. É o seguinte, tá? Eu vou lá então para os argumentos. O primeiro argumento é o custo de vida, o poder de compra. É um problema, né? É diferente em cada região. Você poderia falar, por exemplo, tá? Citar o contrato social, eu gosto de Rousseau, mas dá para citar Locke ou Hobbes, prefiro Rousseau, tá? Que o Estado deveria cuidar de todos os problemas sociais, inclusive da renda equânime e equilibrada. Ele está falhando ao não permitir que isso ocorra. Ô, gente, tem outra coisa também, você poderia citar aí a área do conhecimento da economia com E maiúsculo.
e falar que, dependendo da região onde você vive, o valor dos produtos e serviços varia. Isso aí, se você puser o nome da disciplina, já está válido, hein? Qual é a causa aí desse custo de vida diferente, variando entre as regiões? Algumas causas, fatores econômicos, desenvolvimento daquela região, o nível de industrialização mais alto, mediano, baixo, a insuficiência das políticas públicas. Se você puser isso, você não pode colocar o contrato social, né? E a renda per capita. E daí, qual é a consequência, tá, para o desenvolvimento regional de o custo de vida ser diferenciado? Agravamento das condições sociais das classes menos favorecidas, piora os indicadores sociais, aumento do número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Como é que a gente vai resolver aí essa questão do custo de vida regional, as diferenças regionais do custo de vida? Uma proposta, tá? Põe a sua aí embaixo, é o desenvolvimento de políticas de incentivo ao desenvolvimento das regiões onde há mais pessoas em situação de vulnerabilidade social. Gente, vou só tirar esse desenvolvimento D, né? Vamos voltar aqui, então. Políticas. Políticas de incentivo. Continuando aqui. Políticas de incentivo. Compartilhando a tela. Então, a solução seriam políticas de incentivo ao desenvolvimento nas regiões onde há mais pessoas em situação de vulnerabilidade social. A segunda tese sugerida é a distribuição de renda. Tá? Você pode falar que o Estado deveria prover uma distribuição igualitária, que é uma das funções do Estado, né? Você poderia citar ainda o fato de haver rendas muito díspares. Isso é uma violência simbólica, citando aí o conceito de Pierre Bourdieu. Quais são as causas aí? Você pode abrir o coração, é muita causa, mas as que eu selecionei, tá, são essas: fatores econômicos, desenvolvimento regional, nível de industrialização, insuficiência das políticas públicas, falta de investimento nas áreas sociais e falta de oportunidade de trabalho. Quais são as consequências da distribuição de renda para o desenvolvimento regional? Tá? Da má distribuição de renda. Agravamento das condições sociais das classes menos favorecidas. Piora dos indicadores sociais. Aumento do número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Como é que eu vou solucionar? Tá? Qual é a sugestão de solução para essa distribuição desigual da renda? Incentivo à geração de empregos em regiões onde a renda per capita é mais baixa. Tá? Terceiro argumento aqui: perda de instrumentos de desenvolvimento regional. Tá? Nós já sabemos, eu poderia falar no fim da Sudã e da Sudene. Tá? Você poderia ainda falar que o Estado deveria prover, tá, o desenvolvimento de todas as regiões. Essa é a teoria do contrato social, desenvolvida por Locke, Hobbes e Rousseau. Obviamente, eu prefiro Rousseau, porque ele já era um democrata. Qual é a causa de ter havido, fora a causa da extinção da Sudã e da Sudene, desse fim dessa ajuda para que houvesse desenvolvimento igualitário nas regiões? Hoje em dia a causa era o desvio público, né? O que era para desenvolver acabou virando fraude. Tá? Não convém você citar o nome das pessoas, não, mas muitos desvios que havia na Sudã e na Sudene. Qual é a consequência do fim da Sudã e da Sudene para o tema, para a igualdade no desenvolvimento das regiões? Pouca efetividade das políticas de desenvolvimento adotadas pelas agências criadas posteriormente, tá? Intensificação dos problemas sociais. Como é que eu vou solucionar a perda dos instrumentos de desenvolvimento regional? Tá? Desenvolvimento de política, incentivo ao desenvolvimento das regiões, meu Deus. Sai esse desenvolvimento dele, vamos botar um xizinho aqui, só para evitar a repetição. Então, políticas de incentivo ao desenvolvimento nas regiões onde há mais pessoas em situação de vulnerabilidade social, ou incentivo à geração de empregos em regiões onde a renda per capita é mais baixa. Indo por um último argumento aqui, é a guerra fiscal. Gente, é muito sério. Tá? Contextualização. Como é que eu posso, sei lá, provar que existe isso? É o seguinte, algumas prefeituras, tá, isentam as empresas de impostos. Mas você poderia falar, o mais essencial, o essencial mesmo, seria falar da diferença da alíquota, da taxa de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, promovido pelos estados. Isso é a guerra fiscal. Você fala, você vai pagar só tais impostos. Não, aqui você tem que pagar tanto. Então a empresa vai para onde existe uma taxa
tá? Mais baixa de impostos. É o seguinte, a guerra fiscal ela existe desde a ditadura. Quem criou foi a ditadura militar. Ela criou uma lei que permitia a alteração do ICMS. O Estado podia alterar. Tá? Talvez você tenha 16, 17 anos, você não vai saber disso. Tá? Mas uma causa óbvia, né? Por que tem guerra fiscal? O motivo é a necessidade de desenvolver a região. Tá? Por que tem a guerra fiscal? Outra causa seria o esforço para conseguir um investimento. E daí, qual é a consequência da guerra fiscal para o desenvolvimento regional? Compromete a capacidade do Estado de cumprir sua função, tá? Oferecer saúde, educação. Tá? Quando você vê um Estado já falando, vou pagar os funcionários só tal dia, vou parcelar em 1000 vezes o 13º. Isso aí pode ser uma consequência da guerra fiscal também, tá? De outras coisas. Agravamento da situação, discussão vivenciada pelas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Como é que eu vou resolver a guerra fiscal? Minha hipótese, tá? Regular a guerra fiscal promovida pelos Estados, a fim de assegurar o desenvolvimento equânime entre as regiões. Muito bom, e eu trouxe mais 2 ou 3 argumentos. Hoje é amplo, dá para argumentar de várias formas. Acesso aos serviços sociais básicos, isso tá, é um problema ligado ao desenvolvimento regional. Outro problema é investimento governamental insuficiente e má administração dos recursos públicos. De alguma forma, essas 3 teses que são interessantes, elas foram trabalhadas por mim aqui no arquivo. Hoje, a gente dá um joinha, se inscreve no canal. Obrigado pela companhia. Espero que você tenha ido muito bem. Tá? Bons estudos e até a próxima.